Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre segurança dentro do ciclo de vida dos dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então, pessoal, nós vamos falar sobre segurança dentro do ciclo de vida dos dados. Nós sabemos, obviamente, que segurança é algo essencial e fundamental, né, para que você saiba. Nós vamos abordar aqui pontos importantes, pontos críticos, que assim não pode faltar de jeito nenhum, tá? Tipo assim, o básico do básico. E que você tem que ter atenção em relação a isso. Pode ser algo chato, tá? Porque dá um trabalho mesmo você cuidar da segurança. Não é tão simples como você pensa, tá? Mas, cara, se você tá na área de dados, você tem que se preocupar com isso sim, beleza? Então, nós vamos aqui abordar esses pontos, certo? Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, tudo de graça, me ajuda aí, valeu, galera, vamos completar aí, vamos conquistar aí 50 mil inscritos, 100 mil inscritos, ajuda o pai aqui, beleza? Vamos lá. Bem, temos aqui nosso painelzinho, né, que eu mostro aqui, nossos elementos, né, do ciclo de vida dos dados e tal, etc. Já passamos por todos esses, e aí nós vamos começar a explorar os elementos internos, né, ou seja, elementos que fazem parte do ciclo de vida dos dados, mas eles atuam de uma forma externa, né? Eles estão aqui atuando, por exemplo, nós temos a segurança que nós vamos falar hoje, e ela está atuando em todas as etapas, certo? Ela participa de tudo isso aqui, certo? Então vamos lá. Bem, falando de segurança dentro da parte de ingestão e armazenamento de dados, beleza? Bem, primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui: trânsito entre a fonte de dados, bati aqui, e trânsito entre a fonte de dados e o armazenamento de dados. Por que eu botei SSH aqui? Geralmente é uma chave que é muito utilizada, principalmente em Linux, tá? Então, quando você for fazer, é uma chave de segurança, né? Em que você pode estar utilizando aí para você poder fazer em segurança esse trânsito entre a fonte de dados e o armazenamento. A gente sabe que existem chances, tá, de você sofrer ataques. Você acha que isso não acontece? Isso acontece sim. Até quando você está ali fazendo seus treinamentos, né, praticando ali. Se você, por exemplo, colocar suas credenciais, né, num código, você colocar nomes de bancos de dados, números de acesso, etc., você pode sim ser atacado durante esse trânsito, né, da coleta ali, né, da ingestão dos dados até o armazenamento no seu armazenamento local, em cloud, etc. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que geralmente quando a gente está praticando, a gente não pensa muito nisso, a gente só quer mostrar. E aí, inclusive, fica até uma dica para vocês mostrarem projetos de vocês. Coloquem a parte de segurança, mostrem que vocês estão preocupados com isso. Vocês vão ganhar muitos pontos com a empresa que vocês estão buscando, né, ser contratados. Definir, verificar essa questão. Tudo que eu vou falar aqui tem muito ligado um com o outro, obviamente, né? Então, se você está fazendo isso através da internet pública ou através de uma VPN ou VPC, que é o ideal. A gente sabe que nem todo mundo tem condições, né, de pagar uma VPN para fazer esse tipo de coisa e nem estruturar uma VPC, né, que é uma Virtual Private Cloud, né, dentro ali do seu provedor de cloud. Mas é importante que você se preocupe com esse aspecto, igual eu falei. Você pode sofrer um ataque, você pode ter um problema, pode ter ali roubo, né? Que é até do próximo item que eu vou falar aqui, ó. Você pode ter roubo de senha, roubo de token, roubo de credencial, roubo de várias coisas, né? E você pode comprometer a empresa onde você está trabalhando, né? No seu caso, se você está trabalhando num projeto privado seu, você pode, que envolve um terceiro, né? Só seu e para projeto de portfólio, pode acontecer, mas é muito mais difícil, né? Eu acho que um hacker, né, não vai ficar observando o projeto desse jeito, né? Mas você pensando numa empresa privada, né? Às vezes você consome ali dados do Gov, dados de fontes externas, APIs, né? Mesmo que muitas delas tenham ali toda uma questão de token, etc., é sempre importante vocês terem essa noção de que pode acontecer alguma coisa, tá? Para depois no futuro ter realmente um problema e não ter aquela famosa frase: do nada roubaram aqui nossos dados, do nada começaram a acessar a minha cloud e criaram um monte de servidor, do nada, não sei o que, não sei o que. Então aí também entra aquelas outras questões, né? Você
o seu usuário, né? Estou falando de acessar cloud, acessar essas coisas, né? Os seus usuários têm questão de multifactor authenticator, né? E criar várias camadas de proteção, né? Não só aquela questão de senha básica, mas criar nessa questão de MFA, né? Que é o multifactor authenticator, que aí você recebe um token para você inserir, né? Dentro lá de um aplicativo. Então, segurança nunca é demais. É isso, tá? E aí, sempre também criptografar tudo, né? Então, tá ali fazendo essa parte de trânsito de dados, né? De ingestão, se preocupar muito com essa parte de criptografia. Lembrando também que muitas das vezes a gente está tratando de dados de pessoas, de usuários. Lembra de LGPD, tá? Lembra de tudo isso, né? Lembra que você tem uma responsabilidade muito grande, né? Com os dados que você está armazenando. Então, realmente, essa parte de segurança, vocês precisam ter uma atenção muito grande, que infelizmente eu não vejo em muitos lugares, tá? Principalmente em empresas pequenas, tá? Existe é visto como um custo, certo? E não como um investimento. Isso é, de certo modo, muito triste. Eu entendo, né? Que realmente empresa pequena, que tem pouco orçamento, tem mais dificuldade de gastar com isso. Acha que realmente não vai acontecer nada, mas quando acontece também, aí pode ser até o fim da empresa. E a gente falando aqui mais da parte de transformação e da distribuição de dados, certo? A gente tem a parte de quem vai ter acesso às tabelas, às consultas, né? Ou seja, trabalhar com a parte dos privilégios, né? Eu falei anteriormente sobre essa questão dos acessos, né? Do Multifactor Authenticator, etc. Mas aqui a gente está falando aqui sobre aquela questão do mínimo privilégio, né? Dar sempre o acesso mínimo. Por que você vai dar acesso? Para de ser preguiçoso, tá? Desculpa. Tem gente que tem uma preguiça. E aí, em vez de escrever a política lá na cloud, né? A política onde a pessoa só vai ter acesso à leitura, e só vai ter acesso à leitura até determinada camada, ou determinado banco de dados, ou etc, XYZ, não. Dá acesso full access. E isso quando não passa o root, né? Que é o acesso mestre. Isso quando não faz isso, tá? Então, assim, galera, pelo amor de Deus, não tenha preguiça, tá? Isso aqui, cara, vocês ganham ponto demais, que vocês vão dormir tranquilo, tá? De saber que vocês estão controlando quem está acessando. Lembra do Row Level, RLS, né? Row Level Security, isso, tá? Inclusive tem, pessoal, é uma boa forma de segurança ali para quem usa só mais ali o Power BI, tá? Então você vai realmente controlar, né, quem está tendo acesso às coisas, e cada ferramenta, né, tem a sua forma de ser feito, né? Compartilhamento de acesso. Cara, isso aqui é um assunto, eu diria que os assuntos que eu toquei aqui de segurança é o mais delicado. Por quê? Porque a gente sabe que em alguns lugares rola o... Vou usar o termo carteirada para vocês entenderem, mas é basicamente o quê? Você é o, sei lá, o arquiteto de dados, você é o gestor de dados, tech lead, enfim, você é o cara mais que tem mais acesso, né? Você é o cara que controla isso, tem mais acesso, etc. Essa parte de segurança, né? E aí chega um gerente, chega um diretor, chega quem mais, né? Mais high level e fala: não, me dá esse acesso, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer uma consulta, ou cria um usuário para mim aí com acesso completo, ou qualquer coisa do tipo, né? Eu recomendo vocês a não fazerem isso, tá? Mesmo que esteja arriscando o emprego de vocês, porque é melhor vocês arriscarem, isso aqui é uma dica muito séria, tá? É melhor vocês arriscarem o emprego de vocês por não se submeterem a passar privilégios, mesmo que a pessoa seja diretor, ela atua em outra parte, né? Geralmente é uma parte executiva, que não tem nada a ver com a parte técnica, né? E talvez exatamente ela foi proibida por um diretor de TI, né? Não sei. Eu tô dando um exemplo aqui, gente. Isso não aconteceu comigo, tá? Mas eu já vi acontecendo em vários lugares, já vi relatos, tá? Então, assim, e se acontecesse comigo, com certeza eu iria falar que não ia passar acesso, que não ia passar credencial, que não ia passar nada. Porque depois, nos logs
Quem vai estar o log de quem? Quem criou o usuário pro diretor? Ou ele usou o seu usuário, né? O seu usuário e senha, né? Não, não, vou usar aqui rapidinho. Me passa aí seu usuário e senha só para ver um negocinho aqui. E aí pode fazer muita besteira, né? Eu falei cargo de diretor e gerente porque seria, no caso, os cargos que mais poderiam te impor alguma coisa, né? Mas até não sei, outros cargos, né, que envolvam ali você ceda isso, não ceda, é isso, né? Então, toma muito cuidado com essa questão de compartilhamento de acesso, isso é um conselho para a vida, tá? E se acontecer de realmente você ter que fazer algo do tipo, que eu não recomendo, cara, tudo por escrito. Então, beleza, me manda um e-mail lá falando que você quer e que você vai usar, e a responsabilidade é sua, tá? Não tenham medo, beleza? Se eu continuar aqui, eu vou falando 1 hora só dessa parte. E inspiração de produto sem uso, tem um pouco a ver, né? Produto aqui eu falo produto de dado, né? Mas pode ser tudo relacionado ali ao consumo, né? Pode ser uma planilha, pode ser uma consulta, pode ser um dashboard, pode ser qualquer outra coisa. Então, tome cuidado com essa questão, porque assim, às vezes pede para realizar uma consulta, alguma coisa que é muito pontual, com alguns dados, né? E aí a pessoa acaba ficando ali com aquele acesso, aquele dash, aquela coisa, e não é para ela ficar por tanto tempo. Ah, era só para um momento pontual, né? Que foi autorizado, né? Fazer uma determinada coisa. Então, assim, pensar também nessa questão de inspiração de senhas, inspiração de usuários, tá? Sempre ponha prazos, mesmo que, nossa, aquele meu engenheiro, aquele meu analista, ele é maravilhoso, né? Eu acho que ele vai ficar 10 anos na empresa. Às vezes não, às vezes ele fica 3, né? E aí você deixou lá o acesso dele 3 meses, né? Nem 3 anos, não, é 3 meses. E aí você deixa o acesso dele lá eterno, né? E aí ele sai da empresa, você esquece, né? Isso aí já aconteceu muito, tá indo em jornal, televisão, etc, né? Televisionado, acho que é essa palavra que eu ia falar. Então, assim, de gente que ficou com acesso, esqueceram de tirar acesso, não expirou o acesso, a pessoa apagou o banco de dados, fez muita coisa. Lógico, essa pessoa depois vai ter problemas legais, tá? Inclusive, voltando até a questão do compartilhamento, cuidado, né? Porque, assim, se você compartilhar os acessos, como eu expliquei antes, também pode ter, né, problemas legais, LGPD, né? Então, tem que ver as políticas, né, da sua empresa, então, tudo direitinho. Tomar muito cuidado com isso. E aí, voltando essa parte de inspiração, então, coloque sempre senhas, né, para esperar, dentro de um determinado período, 6 meses, 1 ano, 3 meses, trocar de senha forte. Eu sei que essa parte é chata também, ninguém gosta de ficar colocando senha. Minha senha, sua senha já foi usada da última vez, etc. Mas tudo isso, gente, não existe à toa, tá? Deem muita atenção para essa questão de segurança. Todos os itens que eu falo, que eu vou falar, que eu já falei aqui, esses elementos, né, externos que envolvem ali o ciclo de vida dos dados e da engenharia de dados, cara, toma muita atenção, porque assim, eles envolvem todas as partes, né? E eles são muito importantes, tá? Para você ter conhecimento e para você aplicá-los. Esse foi o primeiro, né? Que é o sobre segurança. A parte ali de backup e descarte, eu não vou entrar muito em detalhe, porque assim, já expliquei no vídeo de backup e descarte sobre essa parte de segurança, então acho que fica repetitivo se eu falar aqui. Então, o vídeo de hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e é isso. Valeu, um abraço.